Oi, gente. Hoje estou aqui para falar sobre mais um episódio do Bake Off Celebridades, episódio 4, onde na prova criativa eles tinham que fazer um bolo camarim, focado no camarim deles, alguma coisa que representasse e tal. No do Gabriel, ele fez uma massa amanteigada com cacau, o recheio de brigadeiro de pistache e a decoração de pasta americana. O do Rodrigo, ele fez a massa amanteigada de chocolate ao leite, o recheio de ganache de chocolate rubi com limão e na decoração pasta americana. O do padre, ele fez a massa amanteigada de chocolate com o recheio de leite condensado com coco e na decoração pasta americana. O do Marcelo, a massa amanteigada, o recheio de creme de abacaxi e na decoração pasta americana. O da Renata Domingues, ela fez uma massa de fubá com um recheio de brigadeiro de creme cheese e goiabada e na decoração chantilly prateado e pirulitos feitos com isomalte. O do Pyong, ele fez uma massa manteigada com pingos de chocolate, o recheio um fudge de chocolate e geleia de damasco. E na decoração, diversas portas-retratos com suas fotos. A da Renata, ela fez uma massa de chocolate, o recheio ganache de vinho e geleias de figo e na decoração pasta americana. O do Robson, ele fez a massa amanteigada de chocolate, o recheio brigadeiro de chocolate meio amargo e na decoração pasta americana. O Doni fez uma massa de red velvet, o recheio de ganache de chocolate branco com morangos e mousse de morango com champanhe e na decoração pasta americana. E por fim, a Thaís ela fez uma massa de pão de mel com canela e erva doce, um recheio de brigadeiro tradicional mesmo e na decoração pasta americana. No decorrer da prova, eles não aconteceu muita coisa, só o Marcelo levou um tombo, mas ele passa bem, não ocorreu nada de grave. E depois foram para a degustação. Na avaliação dos bolos, o primeiro a ser avaliado foi o do Doni. Como sempre, elogiaram bastante a apresentação, porém, dessa vez houve uma rachadura na ganache que ele fez para espatular o bolo e estava como se o recheio tivesse querendo transbordar, a Becca comentou. O Olivier, ele elogiou, disse que estava muito gostoso, porém, a moça dele faltou morango. O do padre, ele teve a audácia de pegar um pedacinho do bolo dele, provou e ele mesmo disse que estava seco, faltava molhar o bolo. Os jurados falaram que o recheio estava muito denso, tinha uma lapa de recheio, mas estava muito denso e faltou caldo para umedecer o bolo. O da Renata Domingues, a Becca elogiou o trabalho na decoração do bolo. Olivier disse que sentia-se em casa. A Becca disse que trouxe uma simplicidade no sabor, mas que estava muito gostoso e muito bem equilibrado. O do Marcelo, os jurados elogiaram o recheio. Becca disse que a massa estava muito boa. O da Renata Kitten, o Olivier disse que estava delicioso. Becca disse que a geleia de figo levou ela para a infância. Do Pyong, Olivier criticou o food que estava muito denso, estava duro pra caramba, e disse que o bolo estava tão molhado que ele tinha dúvida se estava assado. A Becca disse que, fora o food, o bolo estava muito gostoso. O do Robson, a Becca elogiou o trabalho na pasta americana, que realmente estava muito bem feita. Olivier elogiou o bolo, disse que não tinha excessos. Becca elogiou o ponto do brigadeiro, disse que a massa estava bem assada, mas o pedaço que ela pegou faltou umedecer. O do Rodrigo, o Olivier disse que, no conjunto, o bolo era bom, mas não sentiu limão. A massa deveria ter deixado menos tempo no forno. A Becca disse que faltou umedecer a massa e que no recheio não sentiu limão e nem o chocolate rubi. Da Thaís, Olivier disse que o recheio estava bom, mas a massa estava muito elástica e disse que as misturas de especiarias no bolo estavam bem equilibradas. A Becca disse que estava cheiroso, recheio gostoso, mas a massa faltou gordura. Do Gabriel a decoração estava bem feia, estava bem ruim. E a Becca tentou identificar o que era cada coisa, ele foi explicando ali. Olivier falou que ele deveria ter triturado melhor, cortado melhor os pedaços de pistache.
que estava no brigadeiro dele. Na prova técnica, eles tinham que fazer uma arquitetura de biscoitos de laranja e cacau, recheados com creme de chocolate e a estrutura feita com hastes de chocolate meio amargo, na decoração cogumelos de suspiro, farinha de pistache, framboesa e mirtilo. O bônus do chefe confeiteiro era uma dica de ouro de como deixar as hastes niveladas, que no caso tinha que pegar uma frigideira lá e passar elas para que ficasse no mesmo tamanho. Nessa prova, eles tinham que preparar a massa, raspar as raspazinhas da laranja para colocar no biscoito, para dar o sabor da laranja, colocar cacau em pó na outra massa para saborizar, pegar a massa aberta e gelada para fazer os cortes dos biscoitos, e aí com creme de chocolate colocar no bico de confeitar para rechear, fazer as artes e na montagem, depois que eles organizassem tudo, colocar os cogumelos, os mirtilos, framboesa e a farinha de pistache. O pessoal estava até indo bem na prova, até chegar mais ou menos a parte que eles iam montar para entregar, onde o negócio começou a desandar. O Doni, ele se embananou bonito, queimou os biscoitos tudo, quase tudo. Aí depois eles foram entregar, os jurados foram analisar. O primeiro a ser analisado foi o da Thaís, que estava tudo em pé, tinha todos os componentes, porém o biscoito de chocolate queimou um pouquinho, tinha um pouco do amargor do queimado, a espessura do biscoito não estava igual, mas a massa estava derretendo na boca e tinha a presença da laranja. O do padre não estava todo estruturado, o biscoito não estava na mesma espessura, mas o biscoito estava gostoso e faltou sentir as raspas da laranja. O da Renata estava estruturado, alguns biscoitos de laranja estavam colados do lado contrário e a massa faltou refrigeração. A massa passaram do ponto também, faltou laranja, faltou as raspas da laranja, mas a massa derretia na boca. O do Rodrigo estava meio torto, a massa ele trabalhou muito e não estava na temperatura correta. O biscoito estava muito bem feito e dava para sentir a laranja. O da Renata Domingues estava bem estruturado, as hastes na mesma altura, faltou um pouco de forno, mas foi muito bem trabalhado e tinha a presença da laranja. O do Pyong estava sem muita estrutura, o biscoito passou do ponto de forno, a massa estava gostosa e derretia na boca. O do Doni faltou estrutura, a massa nem quebrava, ela estava envergando. A massa de laranja estava muito bem feita, mas a de chocolate foi muito manuseada e trabalhou muito. O do Marcelo faltou o resto da estrutura, mas a massa estava bem feita. O do Robson estava bem estruturado, faltou o pistache, a farinha de pistache e o mirtilo. A massa passou muito tempo no forno, mas estava gostosa, as hastes estavam também do mesmo tamanho. O do Gabriel faltou estrutura, a espessura não estava igual, porém foi uma das melhores massas. Depois eles analisaram do pior para o melhor, pararam lá quem era, quem não era, e eles se reuniram para definir quem era o mestre confeiteiro e quem seriam os dois eliminados. O mestre confeiteiro foi a Renata Domingues novamente, e os eliminados foi o Gabriel e o padre Alessandro. Bom, gente, esse foi mais um episódio, mais uma análise dos episódios do Bake Off Celebridade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.